Atenção! Neste podcast abordo casos criminais reais. Sempre leia a descrição dos episódios, onde vou deixar um breve resumo do assunto do dia. E caso seja um assunto sensível para você, tenha cautela. Por mais de 30 anos, um mistério rondou Wichita. Quem matou aquelas 10 pessoas? Mas a maior pergunta é: quem é o BTK? Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Muito obrigada a todos os feedbacks dados e pelo papo que a gente teve sobre o primeiro episódio. E, inclusive, vamos papear lá no Insta do podcast, @Papo Criminal, onde eu coloco a parte visual do caso, como fotos e vídeos importantes, além de espaço para a gente discutir sobre tudo que a gente fala aqui. Então já segue lá, porque além disso vou sempre avisar que tem episódio novo e vou trazer alguns outros conteúdos lá, como dicas de filmes, séries e livros com a temática True Crime. Dito isso, vamos ao caso. 15 de janeiro de 1974. Era mais um dia comum na casa do Zotero. Josie, com 11 anos na época, foi até a cozinha para tomar seu café da manhã. Sua mãe Julie, seu pai Joey e seus irmãos, Charlie com 15 anos, Joey com 9, Danny com 14 e Carmen de 13, estavam na cozinha tomando seus cafés enquanto brincavam com o cão da família, o Lucky. Eram novos na vizinhança e esse era apenas o 10º dia nessa casa, então ainda estavam se acomodando. Quando foi levar as crianças para a escola, Joey pediu para que Charlie não fechasse a porta da garagem, para ele não ter que fazer força para abri-la quando voltasse, já que por conta de um acidente, ele estava com as costelas fraturadas e incapacitado de trabalhar. No frio da neve, entre 3h30 e 4 horas da tarde, Danny, Carmen e Otero chegaram em casa da escola e encontraram uma cena muito fora do normal. O carro de sua mãe não estava lá e a garagem estava aberta. A porta dos fundos estava fechada e o seu cachorro estava no quintal dos fundos, o que era estranho, já que eles não deixavam ele para fora. Quando abriram a porta, encontraram a bolsa da mãe no chão da sala de estar, a bolsa da Josie na cozinha e a carteira de seu pai em cima do fogão. Quando correram para o quarto dos pais, os encontraram com as mãos amarradas atrás das costas, os corpos rígidos e frios. Alguns minutos depois, Charlie chegou e ouviu seus irmãos gritando no quarto dos pais. Ao ver a cena, levou seus irmãos para fora e bateu na casa de um vizinho para pedir ajuda. Os policiais Robert Bula e Jim Lindeberg chegaram à casa às 3h42 da tarde. Charlie correu a eles, contou tudo o que aconteceu e viu dentro da casa. E ao entrarem, eles viram as bolsas e avançaram pela casa até chegarem ao quarto principal. Um homem estava amarrado no chão e uma mulher estava deitada na cama, com as pernas nuas dobradas e pendendo pela beirada da cama. A corda em volta do pescoço dela estava cortada por conta de Carmen, que cortou a corda com um cortador de unha, tentando freneticamente reviver a mãe. Charlie pedia que os policiais não deixassem que Josie e Joey vissem a cena, até que eles o contaram que encontraram os dois dentro da casa também. Após a ligação da central de emergência para o sargento Joey Thomas, ele chegou à cena do crime e isolou a área. Ele começou a investigar a cena, indo ao porão escuro, e como não tinha levado uma lanterna, foi tateando o caminho. Ele encontrou um interruptor e acendeu a luz, encontrando uma garota seminua, pendendo de um cano de esgoto por um nó de forca, com fluido seco em sua coxa e no chão ao seu lado. Ao que parecia, o assassino tinha se masturbado em cima dela. O menino estava ao lado de seu beliche, e uma coisa em específico deixou os investigadores chocados. Haviam marcas de cadeira recentemente feitas no carpete ao lado da beliche. Ou seja, depois de amarrar os punhos do garoto, depois de passar 2 camisetas e uma sacola plástica por cima da cabeça da vítima,
e ainda depois de apertar com força a corda do varal em volta do pescoço da criança, posicionou uma cadeira ao lado para que pudesse vê-lo sufocar. Os relatórios das necrópsias relataram que Julie tinha hematomas no rosto. Havia marcas profundas em volta dos punhos de Joey. Ele lutou para romper as amarras. Joey mostrava marcas de amarras e capilares rompidos no pescoço e no rosto. O menino morreu de estrangulamento e asfixia. Já Josie morrera com um nó de forca com as mãos amarradas às costas. Havia sido amarrada nos tornozelos e joelhos também, com um fio que ia até a cintura. O assassino cortou seu sutiã e abaixou sua calcinha até o tornozelo. Os Oteros foram enterrados em Porto Rico e os filhos sobreviventes deixaram Wichita para sempre, encontrando um lar com familiares em Albuquerque. Haviam relatos conflitantes sobre esse dia. Um vizinho diz que tinha visto um homem branco, alto e robusto, usando um casaco escuro, do lado de fora da casa dos Otero, por volta das 8h45. Outros descreveram um homem muito mais baixo, com cerca de 1,60 de altura, e disseram que tinham cabelos pretos e pele morena. O chefe de polícia disse aos repórteres que poderia ser do Oriente Médio, mas no retrato falado, o suspeito parecia hispânico. Outra pessoa afirmou ter visto um homem com cabelos escuros dirigindo a perua dos Otero por volta das 10h30 daquele dia. Falando do carro, um detetive tinha encontrado o carro dos Otero estacionado no mercado Dillon, na esquina central com a Oliver, a 800 metros de distância da casa. A posição do assento mostrava que o motorista era baixo. Além disso, os detetives notaram que o assassino usou diversos tipos de nó na família: nós, volta do fiel, nós simples, nós corrediços, nós direitos, nós de mão, nós de sangue. Então, talvez o assassino fosse um marinheiro, já que sabia tantos tipos de nós. O segundo caso foi o de Catherine Bright, 3 meses depois, em 4 de abril de 1974. Neste dia, aos 21 anos, ela foi surpreendida pelo BTK em sua casa, enquanto entrava com seu irmão, Kevin. BTK era uma sigla para Bind, amarrar, Torture, torturar e Kill, matar. BTK disse a eles que ele precisava de dinheiro e um carro. Ele os conduziu até um quarto e revirou as cômodas, onde encontrou algumas coisas para amarrar os dois. No quarto ao lado, mandou Kevin se deitar e amarrou as pernas e braços dele na cama. Ele pediu dinheiro e Kevin entregou $3 que havia no bolso da camisa. BTK levou Catherine para outro quarto, amarrando-a em uma cadeira. Revirando a casa, BTK encontrou mais $10 e os obrigou a dizer onde estava a chave do carro. E foi aí que o caso ficou violento. Ele ligou uma música e foi com uma meia de nylon para cima do Kevin, mas ele conseguiu soltar as amarras de suas pernas e lutou contra isso. BTK sacou sua Colt .22 e atingiu Kevin na cabeça, que caiu. Ao ir ao quarto ao lado, Catherine perguntou o que ele fez com seu irmão, e ele nada disse. Apenas foi até o outro quarto para ver se o Kevin realmente estava morto, mas ele não estava. Kevin pulou e começou uma luta, até que BTK baleou Kevin no rosto. Ele voltou até Catherine novamente e começou a enforcá-la, mas ela também lutou muito. Ele a esfaqueou diversas vezes, mas ela continuava lutando, até que enfim ela foi ao chão. Ao ouvir um barulho, percebeu que Kevin saiu da casa, então ele foi embora. Kevin correu até os vizinhos e contou que um homem atirou nele e ainda estava na casa com sua irmã. Eles chamaram a polícia e o levaram ao centro médico Wesley, chegando às 2h05. Um policial chegou à cena do crime e encontrou uma garota no chão da sala de estar. Ele perguntou seu nome. Catherine Bright, disse ela com a voz fraca. Infelizmente, 4 horas após chegar ao hospital, Catherine faleceu. O terceiro caso foi o de Shirley Vian, no dia 17 de março de 1977, quando ela e todos os seus filhos estavam gripados. Nesse dia, quando seus filhos disseram estar com fome, ela mandou um de seus filhos, o Steven, de 6 anos, ao mercado.
Quando ele voltou, ele estava com a lata errada, então ela mandou novamente para ir trocar. E um pouco antes de chegar na casa, um homem alto, com uma maleta, o parou e lhe fez uma pergunta. Este homem sacou uma foto de uma mulher e um menino e perguntou se ele os havia visto. Ele negou e entrou em casa. Ao entrar, viu sua irmã Stephanie, de 4 anos, e Buddy, de 8 anos, brincando. Steven foi deitar com sua mãe, mas logo em seguida ouviram uma batida na porta. Shirley foi até a porta e encontrou um homem, o homem da maleta. E, segundo ele, um detetive, enquanto ele mostrava um cartão de visitas falso. Ele foi abrindo a porta e entrando, até sacar uma arma e ameaçar Shirley. Disse que tinha fantasias sexuais e que só iria amarrá-la, fazer sexo e tirar umas fotos, mas além disso ele não machucaria ninguém. Pegou as crianças e as colocou no banheiro, jogando brinquedos e cobertores para elas. Levou Shirley até o quarto, arrastando a cama para frente da porta para bloqueá-la. Enrolou fitas nos antebraços e panturrilhas de Shirley, prendeu os punhos e uma meia de nylon e depois os tornozelos com fios. Deitou-a de bruços e amarrou-a na cabeceira da cama. Em seguida, enfiou uma sacola plástica na cabeça dela e passou um fio várias vezes pelo seu pescoço e puxou. Antes de ir embora, roubou 2 calcinhas dela. Bud pegou um objeto pesado e estilhaçou a vidraça inferior da janela do banheiro. Quando Bud se arrastou para fora, o Steven o seguiu, e eles correram para dentro de casa, vendo que o homem já tinha ido embora, e foram ao quarto de sua mãe e a encontraram amarrada sem se mexer. Logo, o vizinho ligou para a polícia, contando que as crianças dos vizinhos chegaram gritando e sua esposa foi até a casa deles, encontrando uma garota chorando na sala, e no quarto encontraram sua vizinha morta. Os paramédicos nada puderam fazer por ela. Os investigadores logo notaram os nós e relacionaram o caso aos Otero. Nada conclusivo, mas eles tinham essa ideia que era o mesmo assassino. O quarto caso foi o de Nancy Fox, em 8 de dezembro de 1977. BTK foi ao apartamento ao lado do dela para se assegurar que estava vago, cortou o fio de telefone de Nancy e, em seguida, quebrou uma janela e entrou. BTK bebeu água, limpou o copo e devolveu para o lugar. Pegou o telefone para se certificar que estava mudo e, nesse momento, que Nancy entrou. Enquanto discutiam, BTK pegou a bolsa de Nancy, esvaziou sobre a mesa da cozinha e pegou sua carteira de motorista. Ainda discutindo, ela foi ao banheiro e, quando saiu, já saiu sem calças, como ele tinha pedido, e algemou suas mãos atrás das costas e fez-a deitar de bruço na cama. Ele tirou o cinto e colocou em volta do pescoço e apertou com força. Após isso, pegou uma camisola dela e se masturbou em cima. No dia seguinte, às 8h18 da manhã, a central de emergências recebeu um telefonema anônimo. Vocês vão descobrir um homicídio no número 843 da South Pershing Nancy Fox. Após isso, um bombeiro pegou o telefone e avisou para a intendente da central que um homem havia largado o telefone e ido embora. Era um telefone público. O policial John D. Pietra chegou ao endereço às 8h22 da manhã. Viu o fio do telefone cortado no fundo da casa e viu a janela quebrada. Ao afastar as cortinas, viu o corpo de uma mulher seminua, imóvel, deitada de bruços na cama. Ao adentrarem na casa, descreveram como a casa mais arrumada que já viram na vida. Mas havia alguns pequenos sinais de desordem. Havia um cigarro pela metade em um cinzeiro ao lado de uma cadeira, uma bolsa tinha sido esvaziada em cima da mesa da cozinha, o telefone estava no chão e o conteúdo de caixas de joias estava espalhado sobre a cômoda do quarto. Em 10 de fevereiro de 1978, uma carta foi entregue na Cake TV. Quando a recepcionista abriu o envelope, encontrou um poema intitulado "Ou Morte Anexe". À esquerda do poema, o remetente datilografou BTK 4 vezes, e ao lado de cada assinatura ele acrescentou pequenas forcas.
Havia também um desenho, a lápis, de uma mulher amarrada e amordaçada, de bruços em uma cama de casal, com tornozelos, coxas amarradas e mãos atadas às costas, e um bilhete de 2 páginas com muitos erros ortográficos. Eu vou ler agora a tradução da carta com os erros gramaticais adaptados para o português para entenderem esses erros. Eu acho que não teve graça o jornal não ter escrito sobre o poema de Vane. Um poema sobre Shirley que ele enviou ao Wichita Eagle. Um pequeno parágrafo teria sido suficiente. Sei que não é culpa da imprensa. O chefe de polícia, ele mantém tudo em segredo e não quer que o público saiba que existe um psicopata por aí, estrangulando principalmente mulheres. Tem 7 pessoas debaixo da terra. Quem será a próxima? Quantas eu tenho que matar antes que eu tenha meu nome no jornal ou alguma atenção nacional? Será que os Tira acham que todas essas mortes não serão relacionadas? Josefine, quando eu a enforquei, realmente me deixou com tesão. Ela implorando por misericórdia. Depois a corda aperta. Ela indefesa, encarando com os olhos cheios de terror, a corda apertando mais e mais. Eles tiveram muita sorte. O telefone salvou eles. Eu ia amarrar os meninos com fita e colocar sacolas plásticas nas cabeças, como fiz com Joseph e Shirley, e depois enforcar a menina. Deus, adeus. Que alívio sexual que ia ter sido. 7 já foram, e muito mais por vir. Em 1978, finalmente a população teve conhecimento do assassino em série que estava atacando Wichita. O jornal Eagle noticiou com a seguinte manchete: Estrangulador BTK alega ter matado 7 na cidade. Infelizmente, isso trouxe muitos trotes e pânico para a cidade, mas a população tinha direito de saber. Marine Head era uma avó de 53 anos que amava cozinhar, se vestir bem e era viúva. Seu marido, um funcionário da empresa de aviação Beechcraft, morreu em 1984, um ano antes, o que a fazia se sentir solitária em sua casa em Park City, na região de Wichita. Ela era muito amada e passava seu tempo cuidando das pessoas, desde os filhos aos clientes da cafeteria no Centro Médico Wesley, onde trabalhou por mais de 10 anos. BTK cortou a linha telefônica da casa de Marine e entrou na casa arrombando a porta com uma chave de fenda. Descobriu que a casa estava sozinha, mas em poucos minutos teve que se esconder num closet ao ouvir Marine chegando. Esperou cerca de 1 hora até Marine ir se deitar e ele a acordar ao subir na cama. Apenas após 9 dias ela foi encontrada, escondida sobre a vegetação rasteira em uma vala úmida na 53rd Street North, na parte nordeste de Wichita. O cadáver estava se decompondo e foi atacado por animais. O carro Monte Carlo de Marine foi encontrado no Brittany Center em Wichita. Ela foi estrangulada e um laço feito com uma meia calça cheia de nós foi encontrado perto de seu corpo. Mas a polícia não o conectou ao BTK por ter muitas diferenças ao modus operandi conhecido dele. Um ano após o assassinato de Marine, em 1985, Vicky Wegerle teve seu encontro com BTK. Ele se vestiu e modificou seus materiais para se passar por um funcionário de manutenção de linhas telefônicas. Ao bater na casa da mulher, ela não gostou muito, mas o deixou entrar. Ele jogou a conversa fora enquanto fingia verificar o telefone, até que ele sacou a arma e a mandou ir para o quarto. Ela chorou por seu filho, que estava na sala de estar, mas ele disse que não faria nada a ele. BTK amarrou os pulsos e tornozelos de Vicky com cadarços de couro, mas ela fez força e conseguiu se soltar e lutar. E após muita luta, colocou uma meia calça em volta de seu pescoço e a matou. Pegou a câmera Polaroid, posicionou a mulher e tirou 3 fotos e foi embora. Ela morreu no vão entre a cama e o rack da televisão. Quem olhasse da porta, não a veria. A última vítima do BTK foi Dolores Davis, conhecida como Dee. Dee trabalhava havia mais de 25 anos como secretária
para a Laredo Oil and Gas Company. Também vendia Mary Kay e era muito amada. Estava aposentada da empresa de gás havia apenas alguns meses, quando teve sua vida ceifada em 19 de janeiro de 1991. BTK chegou à casa de Dee e ficou observando enquanto tremia de frio do lado de fora. Até que ela foi dormir, e pouco depois das 10h30 da noite, ele pegou um bloco de concreto e quebrou o vidro da porta de vidro deslizante. No dia seguinte, depois do meio-dia de sábado, um amigo de Dee, Thomas Ray, foi até sua casa para consertar o seu carro como prometeu. Ao chegar, ninguém a atendeu e percebeu que a casa estava bagunçada, vidro quebrado e a roupa de cama dela sumiu, mas Dee não foi encontrada. Apenas 13 dias depois que o corpo dela foi ser encontrado, o cachorro de um adolescente chamado Nelson Shock correu para debaixo da ponte e não queria sair, e quando Nelson desceu para pegar seu cão, achou um corpo enrolado numa colcha de cama, além de uma máscara de plástico pintada ao lado. Alguns anos haviam se passado, o assassinato da família Otero já faziam 30 anos, e o Wichita Eagle teve uma reportagem sobre isso, mas BTK não gostou. Ele sentia que ninguém mais tinha medo dele, ninguém mais lembrava, mas ele queria fama. Então ele enviou ao Eagle um envelope branco com 3 fotografias de uma mulher no chão e uma carteira de motorista. Ao canto, uma assinatura fraca, BTK. No nome do remetente estava Bill Thomas Kilman. As iniciais seriam BTK. Nenhum policial chegou a tirar fotos de Vicky morta no chão do quarto, então sabiam que aquela foto era do acervo do assassino. O jornal Eagle e a polícia estavam dispostos a prender o BTK, a desmascará-lo, e começaram a incentivar essas entregas de provas dele, mas nunca haviam impressões digitais e nada que trouxesse respostas. Por exemplo, dia 9 de junho de 2004, quando encontraram uma sacola de plástico transparente presa com fita adesiva na parte de trás de uma placa de pare na esquina sudeste da First com a Kansas, de dentro foi retirado um envelope com as palavras "Semente de campo do BTK", datilografadas. Quando a polícia recebeu aquilo, perceberam que era a maior comunicação que o BTK já havia enviado. Tratava-se de um relato detalhado sobre o que aconteceu no interior da casa dos Otero. Na manhã de 7 de julho, mais uma sacola plástica foi encontrada. Dessa vez, na caixa de devolução de livros da biblioteca do centro de Wichita, contendo papéis com as letras BTK. Era mais uma carta de 2 páginas detalhando casos e ameaçando fazer uma nova vítima. Mais diversos pacotes foram enviados para o jornal encontrados por aí, sempre com cartas e itens das vítimas. Mas um dos pacotes mais importantes para o caso foi o que havia um bilhete rotulado "Comunicação", onde ele dizia: "Será que posso me comunicar com disquete e não ser rastreado a um computador? Seja honesto. Sob a seção miscelânea 494, publique-o por alguns dias, caso eu esteja fora da cidade, etc. Vou experimentar um disquete para um teste em algum momento no futuro próximo, fevereiro ou março." Ele pedia que fizessem um anúncio que começasse com "Rex, vai ficar tudo bem", para saber que poderia enviar sem problemas o disquete. E enviou. Dia 16 de fevereiro, uma recepcionista da Casas TV, uma afiliada da Fox, encontrou um envelope de plástico bolha na correspondência, decorado com 7 selos. Dentro, encontraram uma corrente de ouro e um pingente, 3 fichas pautadas, uma inclusive instruindo os policiais como poderiam voltar a entrar em contato com o BTK por meio de outro anúncio no jornal. Havia também uma disquete roxa. Ao os investigadores colocarem o disquete no computador, havia um arquivo testa.rtf e abriram uma mensagem: "Isto é um teste. Veja a ficha 3x5 para detalhes como se comunicar comigo pelo jornal." Logo em seguida, clicaram no campo "Propriedades do arquivo" e então, finalmente, um nome: Dennis. Além disso, informava que o disquete esteve em um computador registrado no nome da Igreja Luterana de Cristo e foi usado pela última vez na Biblioteca Pública de Park City.
Pesquisaram o site da igreja e viram o nome do presidente da congregação, Dennis Rader. Dennis Rader tinha 60 anos na época em que foi preso. Tinha uma esposa, Paula Dietz, e 2 filhos, Carrie e Brian. E segundo Brian, ele era seu melhor amigo. Rader inicialmente trabalhou como montador para a Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdo para acampamento. Ele depois trabalhou para o escritório de Wichita da empresa ADT Inc. de 1974 a 1988, onde trabalhou especificadamente na instalação de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após os assassinatos do BTK terem começado. Em maio de 1991, Rader se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nesta posição, vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Rader teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo. Rader foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. O dia da prisão foi mais um dia comum de fevereiro para outros moradores de Wichita. Em 25 de fevereiro de 2005, os investigadores estavam à paisana esperando o momento, até que Dennis passou com a van por eles, então ligaram as luzes estroboscópicas e Dennis encostou o carro. O investigador saiu do carro e apontou uma arma para Dennis, enquanto ele saía de sua van. Ao mandá-lo deitar no chão, Dennis perguntou o que ele havia feito, mas ao levantar, ele disse a um dos investigadores para ligar sua esposa e avisá-la que ele não iria almoçar com ela, que ele provavelmente sabia onde morava. Ele sabia o porquê estava sendo preso. Durante 3 horas, Dennis falou e falou, sempre se esquivando de perguntas e falando em terceira pessoa. Ele nunca perguntou por que foi detido e parecia mais estar papeando, até o policial tirar o disquete roxo e explicar que foi ele que os levaram ao Dennis. Neste momento, Dennis sabia que não tinha mais o que fazer. Ele confessou. Era o BTK. Após trazer muitos detalhes dos casos, ele começou a dizer onde ele guardava seus, como ele chamava, prêmios de cada vítima. Grande parte estava em seu escritório, lá na prefeitura. Lá encontraram o kit de ataque básico, que continha suas cordas e fitas, sua arma calibre .25 e dinheiro. Além disso, acharam os escritos originais de todas as cartas, já que ele enviava só cópias, e recortes de jornais dos casos, desenhos representando as mulheres amarradas e amordaçadas e vários disquetes. Em sua casa, no fundo falso de um armário, encontraram a aliança de Marine e diversas fotos, desde dele mesmo vestido de mulher e todo amarrado, até suas vítimas sodomizadas. E encontraram também equipamentos para a prática de bondage. Uma coisa que o Dennis fazia ao planejar cada crime era stalkear a vítima por um tempo e apelidá-la de um projeto alguma coisa. Catherine era o projeto Apagar as Luzes, Marine, projeto Cook, e etc. Dennis, durante 2 dias, falou por 33 horas sobre todos os casos com detalhes, mas sempre com muito desdém e debochando das vítimas. 26 de fevereiro de 2005, finalmente a população de Wichita teve paz. Souberam que o BTK estava preso por homicídio qualificado. Depois de 31 anos, o terror que BTK havia instaurado na cidade finalmente cessou. Em 27 de junho, Dennis teve sua audiência preliminar, onde de imediato se declarou culpado das 10 acusações de assassinato. Em 11 de julho, o fim chegou para Dennis. Ele foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, uma para cada vítima, e ele só seria elegível à liberdade condicional apenas após seu 100º aniversário. Em 26 de julho de 2005, após a prisão de Dennis, sua esposa requisitou e conseguiu na justiça um divórcio de emergência, que exclui o
período normal de espera e agilizou o processo para que o divórcio fosse feito. E é isso, esse foi mais um episódio do podcast. Infelizmente, né, demorou 31 anos e 10 vítimas para ele ser pego, mas estou muito feliz que ele tá preso. Enquanto eu tô gravando aqui esse podcast, ele continua preso, tá lá servindo a pena dele. E espero que continue assim até os últimos dias, que eles não voltem atrás com a decisão de não ter liberdade condicional, mas eu acredito que não, porque já fazem quase 20 anos e ele nunca mudaram a decisão, então é isso, eu acho que ele vai ficar lá até os últimos dias e que seja assim mesmo. Para fazer esse episódio, eu me baseei 100% no livro BTK Máscara da Maldade, da Darkseid. E assim, gente, eu recomendo muito mesmo que vocês leiam esse livro, porque ele é muito completo, tipo, muito completo mesmo. Eu tenho ele e eu li ele há muito tempo. Assim que eu comprei, eu devorei ele, assim, sério, vocês não têm noção o tanto de detalhes que tem nesse livro. Porque assim, eu tive que dar uma leve resumida pra colocar aqui pra vocês, pra fazer um roteiro. Mas ele é muito completo, ele conta até um pouco da história e dos investigadores mesmo, e de como esse caso mudou a vida dos próprios investigadores, de como eles não conseguiam dormir, de como eles se esforçavam muito para trazer paz para aquele lugar e até como foi para eles quando eles conseguiram. Assim, esse livro é muito completo. Eu tenho inclusive o livro da filha do BTK, meu pai, que também é da Darkseid. Infelizmente eu não li ainda, faz pouco tempo que eu tenho ele, então eu ainda não consegui ler. Mas quando eu ler, eu vou trazer para o Instagram um pouco do que eu achei. Pelo que eu vi, ele é mais baseado mesmo no que a filha tem a dizer de como foi a infância dela, de como, enquanto tudo isso acontecia, como era a vida dela com o pai, e um pouco do como foi o depois, né? De como foi descobrir tudo aquilo, como é viver com isso no seu coração, né? De saber que seu pai fez coisas tão horríveis. Mas é isso, pessoal. Tô esperando vocês lá no Insta do podcast, @Papo Criminal, pra gente papear sobre esse caso que é tão chocante. Até o próximo episódio do Papo Criminal.